Boa tarde. Boa tarde. Olá, tudo bem? Deixa eu... É, Cristiano, né? Eu Isso, sou sou eu. o moderador dessa sessão, Ah, legal, Nelson. quatro Prazer. estudos, né, que serão apresentados. Joia. Vamos aguardar a turma chegar aí. Eu vi que a gente pode optar pela apresentação da gravação do vídeo, né? É, Tá. sim, Eu acho que as no duas meu caso, opções. eu acho que no meu caso eu poderia usar o vídeo, né? Sim, Assim já tem a garantia de que é, vai cumprir o ou tempo, né? cumprir o tempo. Eu acho que vai ser o que a maioria combina, né? Até porque o host, ele já gerencia essa parte. Eu, como moderador, não, mas deixa eu ver. É o Felipe, né? Ah, tá. É o Entendi. Felipe que vai estar com a gente. Eu só ver aqui nos meus e-mails. Só o tempo de compartilhar, às vezes não abre a tela, tem esses detalhes todos que a gente ganha tempo com o vídeo. E talvez É, até, porque o vídeo tem que ter um significado, né? Se ele foi feito, é ah, para ser usado. Eu acho que é. eles falaram a regra de escolher, ele é muito mais no presencial, porque daí a pessoa pode ir com o pendrive ali e abrir, né, a apresentação e fazer, né? Então eu acho que no presencial é bem comum usar a apresentação, né, e fazer a interlocução no local. Mas para a gente aqui o vídeo é um controle de tempo muito eficaz. Legal. É o Felipe Bastos Reis que vai ser o suporte nosso aí. Eu já fiz contato com ele por e-mail. Leidiane, né, e Felipe, tudo bem? Tudo ótimo, professor. E com o senhor? Tudo tranquilo. Eu vi Coisa os vídeos todos, né? Dei uma boa. passada nos artigos, temas muito interessantes, né? Boa noite, professor. Tudo bem? Boa Tudo noite, bem, colegas. Olá. tudo Oi, bem. Vamos. Felipe. Está faltando duas pessoas, assim, mais uma para apresentar, e o Felipe Bastos Moura. Não, deixa eu ver o nome dele aqui. Felipe Bastos dos Reis, professor, São Paulo? Exatamente, exatamente. Ótimo. Exatamente, Felipe Bastos dos Eu Reis. acho que é isso que está entrando, Chegou. né? E a Ludmilla também chegou. Nós estamos aqui, ainda sem plateia, né? Mas. Olá, Felipe, tudo bem? Olá, professor Nelson, tudo bem? Está me ouvindo bem? Tudo tranquilo, tudo maravilhoso. Maravilha. Eu Aqui estarei tá, aqui hoje como assessor de sessão, estarei auxiliando isso, todos aqui, tá? tá bem. A gente já estava combinando, conversando aqui, né? De fazer a opção pelo uso do vídeo, pelo gerenciamento do tempo e também até pela questão de não ter que compartilhar, daí não abre, aqueles detalhes todos que acabam roubando o tempo da discussão. E
Se o vídeo foi feito, né, nos 8 minutos, espera-se que ele seja útil para introduzir o tema, né? Então, cada um vai ter 8 minutos na apresentação do vídeo, e na sequência tem outra opção para fazer, se a gente quer destinar um tempo logo após o artigo para fazer uma discussão específica sobre aquele artigo, ou a gente faz as 4 apresentações e deixa um espaço mais longo, as pessoas podem ir anotando, até vou pegar uma agenda aqui que eu também tenho algumas anotações que eu fiz. Só um minutinho, estou saindo da... Né? E daí a gente passa artigo por artigo e faz um fechamento lá com uma discussão geral, né? Para entender assim as inter-relações dos trabalhos, né? Que dentro do tema aí de operações e logística, né? Então, agora Perfeito. Aí, professor, se você quiser, eu posso passar aqui os vídeos, tá? É só isso, para saber. Então, a gente tá, vai passar os 4 vídeos e depois vai isso, fazer a discussão. Perfeito. isso, tá? Eu não sei se alguém quiser, a gente está aqui num ambiente, né, de discussão. Se alguém quiser fazer diferente, né? Quiser fazer um improviso assim na hora, né? Fiquem à vontade, a gente, né? A gente Ou, sempre tem 2 orientações, que é ou a gente apresenta o vídeo e debate um pouco, ou apresenta os 4 isso, vídeos e debate no final, até de uma forma mais exatamente. conjunta, né? Em que a gente poderia falar, né, de mais de um artigo de uma vez. Aí é muito a maneira Sim. que vocês acharem mais interessante. Mas foi vinculada num e-mail a possibilidade de, na sessão, não usar o vídeo e a pessoa compartilhar os slides pelo Zoom mesmo e apresentar. Isso daí eu já vinha conversando com o Cristiano, com o Felipe, né? E depois e com a Leitiane, e a nossa opção foi pelo vídeo. E daí podemos fazer a discussão ao final, ou vocês acham que dá para, tipo, deixar uns 5 minutos para aquelas perguntas mais, não sei, mais vinculada, mais... Qual a opinião? Nós temos, o vídeo é de 8 até 8 minutos, né? E aí, quanto tempo a gente teria para discussão? A sessão encerra às 19 horas, é 1 hora e 30 minutos. Ah, tá. Então, vai dar, os vídeos vão dar próximo de 30, né? 30 e poucos minutos. E depois a gente tem uma discussão. Eu vou fazer o seguinte, Felipe. Ao final de cada vídeo, a gente pergunta se alguém tem, a gente pede se alguém tem uma pergunta específica no calor da apresentação, tá? Mas algumas perguntas cada um decide, porque a gente não vai poder deixar haver uma ampla discussão, né? Então a gente vai fazer assim, porque também eu acho que fica um pouco mais entediante você ver 4 vídeos, né? E acaba no final pensar o que que eu queria discutir mesmo do artigo, né? Do artigo do Cristiano, que foi o primeiro, né? É o primeiro, a sequência é essa, né? O Cristiano é o primeiro? Deixa eu ver aqui. O primeiro artigo é a proposta metodológica para iniciar o processo de transição, que é do Felipe Moura. Depois a gente vai para a Ludmilla com artefato e depois o Cristiano. Pela ordem aqui, mas claro que não é nada escrito em pedra, tá, pessoal? É só uma ordem lógica que a gente tem Ah, aqui é, que foi colocada no não, site. na ordem que veio os artigos para mim, quando eu abri, ele estava um pouco diferente, mas é bem tranquilo, a gente segue esta sequência, tá? Então, agora são 17h29, já vai bater o sino, né? Para a gente começar. Daí o Felipe já coloca o primeiro vídeo, que a gente já está todo entendido aí, né? Nayara, você está onde, Nayara? Oi, boa tarde. Boa tarde. Naira, Naira, desculpa, perdão, tu Cristina. tá onde? Eu estou em Sorocaba, interior de São Paulo. Muito bem, você vai assistir, tem algum amigo aí entre os apresentantes? Não, eu mesmo, meu artigo é meu e da professora Paula. Dois, tá certo, Naira, tá certo, perfeito, perdão. Então tá bem. Então tem 1, 2, 3. Quantos artigos são? 4, São né? 4 Isso aí, artigos. tá. E a Paula de Camargo deve ser, de Camargo Fiorini,
é também uma coautora? Isso, exatamente. É o meu artigo e da Paula, né? Esse artigo é resultado da minha dissertação e ela é minha orientadora. Sim, sim, ok. Então é uma sessão fechada, né? Só para autores, até o momento. Perfeito. Muito bem, vamos ter que Bom, se deu desculpar. 5h30, professor. Quando você quiser, já pode iniciar aqui a Vamos parte lá, da. vamos lá, vamos colocar o primeiro vídeo. Bom, vamos lá, então. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês na sessão, né? Eu sou o Felipe, eu vou assessorar o professor Nelson, não só na parte técnica, mas também eu li os artigos de vocês, achei super interessante todos os artigos. Eu estou no doutorado aqui na FEA, eu estudo indústria 4.0, então, Naira, muito legal o teu artigo sobre logística 4.0. A gente vai ter oportunidade de discutir, de debater, e como o professor Nelson propôs, a gente vai passar o vídeo tem 8 minutos. Depois eu vou cronometrar aqui uns 5 minutinhos para essas perguntas, essa troca. E ao final dos 4 vídeos, aí sim a gente vai ter praticamente 1 hora, 40 minutos aí, para falar de forma geral, né? E o principal objetivo que a gente tem aqui hoje dentro de um congresso como o SEMEAD é auxiliá-los, né, com provocações, com pulgas atrás da orelha, com alguns questionamentos, para aprimorar o texto de vocês, pensando aí naturalmente numa possível publicação. Sempre o que a gente faz aqui é um debate para melhorar a qualidade do texto e entrar para uma publicação aí com um pouquinho mais de facilidade. Então, eu vou acabar seguindo a ordem aqui que está no sistema. A gente começa com proposta metodológica para iniciar o processo, do Felipe Moura, depois o primeiro autor, depois o artefato integrado da Ludmilla, depois a gente vai para o do Cristiano, que como você não salvou, Cristiano, com o nome aqui, eu não me lembro de bate-pronto, Shop Floor Globalization, né, and the Challenges aqui, e depois a gente finaliza com o da Naira de Logística 4.0, só para seguir uma ordem, tá? Professor Nelson, você quer falar alguma coisa? Eu já posso projetar Olha, aqui. assim, desejar que a discussão seja útil, né, para todos e a gente saia daqui com algumas provocações. E, se possível, a gente consiga ver alguma interconexão ou interrelação entre os trabalhos, né? Então, tá tudo certinho aí, Felipe. Vamos em frente. Ah, Perfeito, Felipe, eu só não me apresentei. Eu sou Nelson Santos Machado, professor do programa de mestrado e doutorado da UNOESC, Universidade do Oeste de Santa Catarina, em Chapecó. Estou em Chapecó numa tarde chuvosa, né? Tá? Um leve. Ainda está calor, mas vai estar começando a esfriar um bocadinho. Tá bem? Vamos lá, Felipe. Vamos lá. Eu vou projetar então aqui o vídeo, aí vocês, por favor, Eu sempre coloco o share sound aqui, mas me dê um joinha aí, só para eu saber que vocês estão conseguindo acompanhar aqui. Ok. Só um segundo. Então, deixa eu pegar aqui, vou compartilhar com vocês. Gostaria de agradecer ao. Tá saindo o som? Tá certo? Sim. Tá. Perfeito. Então vamos lá. Vou colocar aqui então, valendo. Gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar o trabalho intitulado Proposta Metodológica para Iniciar o Processo de Transição de Parques Industriais rumo à Economia Circular, de autoria de Felipe Moura Oliveira, Silva, Abreu e Vaz. Primeiramente, devemos entender que a economia circular emerge como uma abordagem capaz de mitigar os impactos ambientais e promover a sustentabilidade em diversos setores da economia global, e que ela, associada em parques industriais, atua de modo a reutilizar materiais que seriam descartados, reduzir a quantidade de resíduos que seriam direcionados a aterros sanitários, incineradores e outros locais de descarte ambientalmente inadequados. Contrastando, a economia circular em parques industriais contrasta com o modelo de economia linear, que é baseado no extrair, produzir, usar e descartar. Dessa forma, ela cria a economia circular em parques industriais, ela visa a criação de ecoparques industriais, que são os parques industriais que utilizam a lógica de economia circular. E a criação deste ecossistema circular implica em vantagens estratégicas, como diferenciação de mercado e liderança por meio da redução de custos, mas principalmente vantagem da atuação em um ecossistema
A principal vantagem, né, de atuação em um ecossistema circular é um melhor desempenho do ponto de vista social, financeiro e ambiental para os consumidores. O nosso gap de pesquisa é basicamente sobre a falta de iniciativa para a troca de informações sobre processos fabris e resíduos gerados, a lacuna de conhecimento sobre as oportunidades de reutilização de subprodutos existentes e a falta de colaboração entre as empresas de um complexo para gerar a economia de escala. Com isso, uma primeira etapa para a transição rumo à economia circular é mapear os resíduos produzidos e identificar como estes resíduos podem ser reinseridos na cadeia produtiva, como matéria-prima para outras indústrias. Aí, a avaliação do ciclo de vida é uma abordagem adequada para mapear os processos fabris e, com base no exposto, questionamos como iniciar o mapeamento de processos e de resíduos de um complexo industrial para incentivar a sua transição rumo à economia circular. Na metodologia desta pesquisa, nós aplicamos essa proposta metodológica em um complexo industrial, que é o Complexo Industrial Portuário do PECEM, o CIP, que é uma joint venture entre o governo do estado do Ceará e o Porto de Roterdã, e está localizado nos municípios de São Gonçalo do Amarante e Caucaia, no Ceará. As fábricas que atuam no CIP produzem cimento, siderurgia, pré-moldados de concreto, ração animal, fertilizante, cerâmica, pá eólica e energia por meio da queima de carvão mineral. Dessa forma, nós coletamos 7 EIA-RIMAs, sendo 3 de empresas de cimenteiras, 2 de siderurgias e 2 de termoelétrica. Em seguida, houve a fase do Scoping Review, no qual foi utilizada a base de dados Web of Science e foi utilizado o Prisma. Os termos utilizados foi o ramo industrial, seguido por economia circular e avaliação do ciclo de vida, assim criando uma string para cada atividade realizada no complexo industrial e portuário em estudo. Dessa forma, tivemos 125 artigos, sendo que tivemos juízes que julgaram esses artigos e apenas 54 foram elegíveis para serem lidos em sua íntegra. Após isso, sistematizamos em insumos, processos, produtos e resíduos gerados. Aqui nós podemos observar as strings de busca para cada atividade industrial e os resultados que a gente obteve. É o resultado bruto. Após isso, nós seguimos o protocolo da nossa metodologia com o EIA-RIMA e a revisão de escopo, no qual identificamos os estudos de EIA-RIMA, identificamos os estudos dos artigos na base de dados Web of Science, eliminamos os estudos que não contemplavam a nossa proposta e categorizamos para gerar o balanço qualitativo dos materiais. Aqui é o resultado da aplicação, no qual a gente tem esse balanço qualitativo já dos resíduos da aciaria, é a escória, e ela pode ser utilizada pela cimenteira. Os resíduos da termoelétrica, carvão, são a cinza e pode ser utilizado na cimenteira como um insumo. No cimento, pá eólico e pré-moldado, nós temos os resíduos sólidos de produção, que eles podem ser acoplados no processo da cimenteira. Na produção de fertilizante, nós temos o iodo, que pode ser utilizado para a produção de biogás. As partículas finas geradas pela empresa de cerâmica e pela empresa de cimento, pá eólico e pré-moldados, podem ser utilizados nos processos fabris para a geração de pré-moldados. Com isso, nós entendemos que há necessidade da explicação da construção do fluxo metodológico proposto, que é iniciar o processo de transição de um parque inicial rumo à economia circular. Então, escolhe
o parque industrial que vai acontecer o processo de transição. Depois, observa os EIA-RIMA das empresas que estão disponíveis, realiza o Scoping Review, unifica os dados, categoriza empresas, insumos, processos, produtos e resíduos, identifica os resíduos, o resíduo pode virar insumo para outra empresa, se sim, explorar as oportunidades de circularidade e gerar um balanço qualitativo de materiais, se não, aterro industrial. Nas nossas considerações finais, a gente concluiu que a realização da identificação do EIA-RIMA, seguido por uma revisão de escopo, destaca-se como um ponto de partida essencial para a construção de um roadmap em direção à economia circular. E esse estudo oferece uma metodologia para identificar as oportunidades de economia circular por meio de trocas de resíduos entre empresas de um complexo industrial. Como limitações, não houve a identificação da viabilidade tecnológica, financeira e institucional do complexo industrial para a adoção das possibilidades sugeridas. E como desenvolvimento futuro deste trabalho, a indicação da promoção de entrevistas com especialistas de economia circular para auxiliar a validação das possibilidades identificadas nesta metodologia. Aqui temos as principais referências do estudo. Muito bem, muito legal. Parabéns aí, Felipe e equipe, né, pelo trabalho, muito bacana. Eu vou iniciar aqui esses 5 minutos, vou cronometrar só para a gente ter aqui um tempo certinho, mas, por favor, podem ficar à vontade aí de fazer considerações, ponderações, perguntas para o Felipe e para possíveis coautores que estão com a gente. Perguntas? Eu vou começar com uma, então, porque eu vi que no final, quando vocês não têm quando não há aonde destinar dentro desse complexo industrial, vai para o aterro, né? E não há resíduos desse complexo industrial que pudessem ser direcionados a empresas fora dele? E aí, Felipe? Excelente questão, professor. Essa pesquisa é uma pesquisa é um artigo da minha dissertação, a minha dissertação rendeu 2 artigos. Ela corresponde à primeira sessão de resultados. Então, nesse momento era só o estudo do complexo em si. Mas na outra seção da dissertação, a gente já observa que existe a possibilidade de atrair estrategicamente empresas para o complexo, que possa fazer match com esses materiais que hoje não tem empresa dentro daquele complexo que reutilize. Mas eu concordo que para que haja uma melhoria, um trabalho futuro nesse artigo, para que seja publicado em uma revista de melhor impacto, acredito que poderia ser explorado mais uma discussão sobre a questão da destinação a aterro. Ok, Felipe. E naquele fluxo que você elabora ali, dá para fazer uma abertura, né? Se é possível destinar a outro, né? Se sim, né? Vai para esse fim. E só se não for, é que vai para o aterro, né? Tá? Eu vi que o Cristiano quer fazer uma pergunta. Fique à vontade, Cristiano. Legal. Queria parabenizar também o apresentador aí e dizer que eu gostei do fluxo metodológico, né? Parece estar bem robusto. Mas assim, eu acho que se você puder explorar mais depois, na hora que a gente tiver aquela discussão final, explorar mais os resultados, Felipe. Que eu achei que na apresentação não foi assim, foi dado ênfase em outros aspectos, né? E menos nos resultados. Obrigado, viu? Agradeço as considerações. Bom, posso dar meu palpite também, Felipe? Mas fique à vontade, Felipe. Vamos lá, vamos lá. Eu li os textos de todos vocês, eu fiz aqui algumas anotações, né? Então, parabéns, muito interessante, eu achei bem bacana essa proposta de oferecer uma metodologia para a transição de economia circular. Inclusive, no meu doutorado, eu estudo justamente como que a gente faz a transição para a economia circular com a ajuda de tecnologias da indústria 4.0. Acho que é um tema super relevante para a gente discutir. O que eu vou trazer aqui para vocês são mais sugestões, com base no que eu li, de possibilidades que talvez
deixe o teu texto um pouco melhor para publicação, tá? Eu acho que a tua metodologia está muito robusta, mas eu sugeriria você dividir um pouco melhor algumas etapas da metodologia. Então, por exemplo, a tua figura 1, ela é muito interessante, mas como você sintetizou tudo em uma figura 1, eu achei um pouco confuso essas duas partes. Eu sugiro você separar essa figura 1 com a primeira parte ali, a questão dos casos, e a segunda parte da revisão sistemática da literatura. Você colocou tudo junto, eu acho que visualmente acabou ficando muito ampla essa figura, e eu sugiro você dividir até para ficar um pouco mais claro que a parte 1 é tal e a parte 2 é a revisão sistemática ou vice-versa. E um dos pontos que eu acho que está muito ligado com a fala do professor Cristiano, eu senti um pouco de falta nas considerações finais de um parágrafo que você explorasse um pouco melhor suas contribuições teóricas e práticas. E é evidente que o teu trabalho tem contribuições fantásticas teóricas e práticas, né? Principalmente porque você vai a campo, você vai coletar o dado de um sistema industrial que já está ali, de um parque industrial que já existe, mas eu acho que você poderia evidenciar um pouco melhor isso na tua conclusão, porque as revistas geralmente batem o olho nessa parte de contribuição teórica e prática para poder entender a relevância aí do artigo, tá, Felipe? Mas parabéns, excelente. E da minha parte era isso que eu queria trazer para contribuir na discussão. Vamos Muito ouvir bem. uma pequena réplica. Eu agradeço as contribuições sobre a questão das contribuições teórica e prática. Eu estou vindo ontem eu estive no Sapiens com esse artigo e foi justamente dos direcionamentos que eu tive, né, de como colocar contribuições teóricas e práticas, quais seriam para que a gente pudesse incorporar para uma publicação de alto impacto. Mas eu estou muito contente com o trabalho que foi entregue e com as contribuições que eu recebi, tanto do Sapiens quanto daqui, para melhorar ainda mais esse estudo. Porque é um estudo que eu estou com um carinho enorme por ele, né? Foi uma dificuldade assim, vocês não têm noção. Eu formado em administração, tendo que entender aqueles processos todos para poder gerar alguma rota de circularidade, como aquele resíduo pode virar um insumo para outra organização. Então foi um trabalho enorme. E Felipe, inclusive, não sei como é que está o tempo, Felipe. O Felipe, né? Então, o que que acontece? Quando você consegue, eu acho que é uma contribuição empírica até, quando você consegue intercambiar essa troca de resíduos dentro do mesmo ambiente, que é um complexo, às vezes a gente tem polo industrial, e às vezes acabam distribuindo ou mandando para longe coisas que você pode. Então, eu acho que essa é uma bela iniciativa, porque se não houver a possibilidade de aproveitamento próximo, né? Agora, uma pergunta é se nessas trocas todas dentro do complexo desses resíduos se isso vai ser monetizado, se vai haver, né, se eu cedo um resíduo meu para outra empresa, né, eu recebo por isso, né, isso está... Aí a gente já entra numa questão mais complexa, porque contabilmente e legalmente tem que se observar as restrições sobre a questão da comercialização de resíduos, se eles podem ser comercializados brutos ou não, porque existem resíduos que não podem ser comercializados e ele não pode entrar como fluxo de receita dentro da organização. Então, a empresa pode utilizar, isso daí já é resultado da outra parte da minha dissertação. entendi. Então, a empresa, às vezes, ela tem que investir uma quantia financeira para transformar aquele resíduo em um novo insumo para que ela possa comercializar, entrar o recurso dentro da organização. E muitas vezes ela tem uma questão de que ela não pode realizar trocas com cooperativas. Ah, eu vou entregar para cooperativas, porque as cooperativas elas precisam ter licenciamento. Existe uma dificuldade no licenciamento. Então, o resíduo para a empresa está sendo um grande problema, um enorme problema. Uhum. Então, é econômico você se livrar deles sem custos adicionais.
É Ok, econômico, é muito melhor jogar no aterro industrial. tá bem. É o que acontece hoje. Não tem receita, mas não aumenta o custo. Valeu, Felipe. Felipe Bastos, fique à vontade para colocar o Não, próximo. legal, legal. Parabéns. Então, só para a gente não tomar muito tempo, mas depois a gente volta, claro, né, a discutir aí de forma mais amarrada todos os artigos. Eu vou projetar aqui agora o artigo da Ludmila. Então, por favor, se eu projetar o vídeo e não estiverem ouvindo, me dá um toque que eu projeto novamente. Então, vamos lá. Dia, boa tarde para quem está assistindo esse vídeo. Meu nome é Ludmila Beguini, sou mestranda do curso de administração da UFMG e vou apresentar para vocês o artigo Artefato Integrado para Fomento das Iniciativas de Sustentabilidade e Transformação Digital, um estudo em uma mineradora brasileira. Esse artigo foi elaborado pela estudante Bruna e pelos professores doutores Leidiana de Souza e Ricardo Martins, todos pertencentes à UFMG. Um pouquinho de introdução. Esse artigo ele traz duas temáticas, a de sustentabilidade e a de transformação digital no setor da mineração. Por que o setor da mineração? Porque ele tem uma representatividade econômica importante, representa 2,5% a 4% do PIB brasileiro, e também porque ele está presente em praticamente 50% dos municípios. Sustentabilidade, ele vem com desafios socioambientais enormes, né? Desde os desastres do rompimento de barragem de Mariana, Brumadinho, e todos os impactos ambientais e sociais inerentes à atividade extrativista, uma demanda por sustentabilidade alta, as pressões globais por práticas mais sustentáveis e a própria Agenda 2030 da ONU, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, e a transformação digital. Por quê? Porque ela acelera e impulsiona as práticas sustentáveis, além de ser um desafio para a implementação no setor da mineração. Sendo nossa pergunta de pesquisa é quais os fatores críticos, impulsionadores ou bloqueantes para a consolidação de iniciativas sustentáveis e de transformação digital na indústria da mineração. Para responder essa pergunta, o objetivo desse estudo é construir um artefato integrado para fomento das iniciativas de sustentabilidade e transformação digital no ambiente das atividades de uma mineradora. Esse artefato ele integrará os métodos de estruturação de problema SODA e o SCA, que eu vou mencionar mais na frente do que se trata. Dentro do nosso referencial teórico, o primeiro capítulo é transformação digital, que é um processo de adoção de tecnologias, dispositivos digitais, métodos, sistemas, dados digitalizados e análises avançadas que são empregados com a finalidade de alcançar os resultados desejados do negócio, tais como redução de custo, melhoria do desempenho operacional, transformação geral das práticas de mineração, no sentido de torná-las mais seguras, mais eficientes e sustentáveis. Aqui estão alguns exemplos de soluções tecnológicas de transformação digital. Inteligência artificial, Big Data, automação, internet das coisas, sensores, entre outros. A mineração é base da economia de diversos países, como já mencionei, e essencial para a vida cotidiana. Entretanto, as operações extrativistas conduzem invariavelmente a uma gama de impactos ambientais. Por exemplo, o esgotamento de recursos não renováveis, como a água, a perturbação da paisagem e a ameaça acima da média para a saúde e segurança dos trabalhadores e dos cidadãos. Então, constantemente nós vamos estar falando de ESG e de ODS em busca dessa mineração sustentável. E, finalmente, as ferramentas, né, os métodos de estruturação de problemas que são utilizados, que é o SODA, o qual é uma abordagem que usa o mapeamento cognitivo como um dispositivo de modelagem para extrair, captar e registrar as opiniões dos indivíduos sobre uma situação problemática, e o SCA, que o foco dele é fazer o gerenciamento das incertezas. Os benefícios de fazer um artefato com os dois métodos é o suporte a decisões em ambientes de alto nível de incertezas e também porque ele ajuda a alinhar as estratégias e gerenciar incertezas complexas. Vamos à metodologia. Está dividida em 3 partes. Planejamento, onde a gente propôs um questionário para a coleta dos dados e a definição dos participantes. A fase 2, que é a estruturação do SODA em si, que é a construção do mapa cognitivo, a análise do mapa e também o reconhecimento de iniciativas de sustentabilidade e transformação digital. E, finalmente, a análise para identificação de incertezas e elaboração de plano de ação, que é via SCA. Nosso objeto de pesquisa é uma mineradora com sede em Belo Horizonte, com unidades operacionais em Minas Gerais e Espírito Santo.
Quanto aos primeiros resultados, a fase 1, que foi a de planejamento, ela se dividiu em 2 momentos. A primeira foi a elaboração do questionário. O questionário foi baseado na análise Pestel, que traz temáticas de política, economia, sociedade, tecnologia, meio ambiente e legislação. Então, um exemplo de uma das perguntas feitas relacionada à política é: a instabilidade política e as diferenças entre os governos estaduais afetam as estratégias de sustentabilidade da mineradora? Como? Então, a partir de todas essas perguntas, elas foram utilizadas para poder construir o SODA, que é um mapa cognitivo, aplicando essas perguntas ao especialista na indústria de mineração. E, como um segundo momento dessa etapa de planejamento, foi o levantamento, junto a esse especialista, de iniciativas de transformação digital e de sustentabilidade. O SODA, especificamente criado, ou seja, esse mapa cognitivo, ele traz aqui como objetivo esse mapeamento. Quais os fatores críticos para a mineração sustentável? Então, a gente pode ver que a gente formou clusters, cada cor tem a sua representatividade. Mas aqui, como itens mais relevantes, podemos ver, por exemplo, um fator que bloqueia essa sustentabilidade na mineração é a alta movimentação, o transporte, principalmente naquelas regiões, nas comunidades onde a mineração está inserida. Então, a baixa capacidade de infraestrutura dificulta essa caminhada pela sustentabilidade na mineração. Outro ponto é o foco nas práticas de curto prazo e o custo. Vejam que tem os sinais negativos aqui também, assim como a cultura organizacional e a alta resistência às mudanças. Fatores que impulsionam o uso da tecnologia, então que nos dá base, que fortalece a nossa ideia da transformação digital, assim como a evolução social, o desenvolvimento dos fornecedores e das comunidades anfitriãs a essa mineração e a regulamentação em conformidades com as normas ambientais. Além do SODA, como eu mencionei, teve o levantamento das iniciativas. Então, foram listadas essas 10 iniciativas de transformação digital e essas 11 iniciativas priorizadas, né, pelo especialista relacionado à sustentabilidade. E no SCA, como que ele é feito? Ele foi feito inicialmente aqui quais são as áreas de incerteza, a ação de exploração e a projeção. Um exemplo: resistência à mudança, que a gente viu lá atrás, dos modelos tradicionais. Realizar workshops e treinamentos sobre os benefícios da transformação digital. Qual que é a projeção? Implementar programas contínuos de capacitação, destacando casos de sucesso. Considerações finais e conclusões. O artigo ele atingiu o objetivo de construir o artefato, que promove iniciativas de sustentabilidade e transformação digital. Ele identificou fatores impulsionadores, como a promoção da qualidade de vida das comunidades anfitriãs, o desenvolvimento dos fornecedores locais, o uso de tecnologia e a transformação digital. E como fatores que bloqueiam, a alta movimentação de cargas de trabalhadores nas vias rodoviárias, onde a mineradora está inserida, o foco nas práticas e nos custos de curto prazo, a resistência à mudança e a falta de cultura organizacional voltada para a mineração sustentável, todos esses são fatores que bloqueiam e dificultam o alcance dessa sustentabilidade. As limitações, inicialmente, como no início da minha dissertação de mestrado, ela foi realizada apenas uma entrevista, nesse momento desse artigo, então ele vai ser ampliado, e a oportunidade de expansão com métodos de tomada de decisão, por exemplo, fuzzy topsies, para aprimorar, para ranquear essas iniciativas mapeadas. É isso, no artigo está bem completinho, agradeço a todos a atenção e para mais detalhes estou à disposição. Muito obrigada. Muito bem, parabéns, Ludmila e coautores, né? Um trabalho muito interessante num segmento aí que merece toda a atenção, né? Vamos abrir, então, a palavra, né? Felipe Basso Opa, controla os nossos 5 minutos aí, né? controle sim, mas vocês estão ouvindo? Espera aí, rapidinho. Eu estou te ouvindo bem. Estou marcando 5 minutos. Vamos lá, podem Tá ficar à bem. vontade aí. Vamos lá, Cristiano, pode começar. Legal, parabéns aí, Ludmila, pelo trabalho. No fim, eu queria, achei que a apresentação está bem estruturada, né?
Mas sobre esse artefato, no fim eu fiquei com algumas dúvidas. Esse artefato, o que que é esse artefato? É um framework de análise? E se você chegou a mostrar ele no artigo? Porque eu não pude perceber ele na apresentação. Obrigado. Obrigada, Cristiano, e obrigada, professores, obrigada aqui pela oportunidade aqui nesse debate rico. A gente chegou a só, igual eu mencionei, né, e assim como o Felipe me falou inicialmente, isso faz parte da minha dissertação de mestrado. Então, nesse momento, foi bem inicial, eu tinha feito somente uma entrevista. Nessa entrevista, nosso objetivo final é construir um método, né, onde ele usa o SODA inicialmente, mas aí amplo, com mapas cognitivos individualizados e depois consolidados, e em seguida a gente somar com o SCA, mais robusto também. E nesse caso, além do SCA, a gente quer, vai ser, vamos dizer, intermediário, que é o nosso objetivo fim, que é incluir o Fuzzy Top 6 para tomada de decisão, para construir o ranking. Então, é o mapa cognitivo somado com o Fuzzy Top 6 e o SCA para avaliar as incertezas. Mas nós não chegamos até o Fuzzy Top 6 no documento escrito, no artigo aqui que a gente trouxe. Então, aqui no decorrer, que já passou um tempinho, aí agora a gente já está nesse momento de aplicar já, a gente está até ainda, né, Leidiana é minha orientadora, ela que também propôs essa proposta do artefato. A ideia inicial é essa. Hoje a gente ainda está ali vendo se vai no Fuzzy Top 6 ou se usa o HP, ainda para construir, mas o objetivo final é justamente esse, é um mapa cognitivo com um método de estruturação de problema, com um método de tomada de decisão, somado com uma análise de incerteza. Ah, legal. E ao final dessa trajetória chega a ser o artefato, é isso? Isso aí. E esse artefato, o que que é na prática? Um modelo de como... Oi? Cortou só um pouquinho para mim. O Cristiano perguntou, esse artefato, o que que vai ser ao final? Eu anotei que eu imaginei que fosse o modelo para mapear esses riscos, essas condições, inclusive para ser utilizado como elemento para lidar com a inserção da sustentabilidade. Aquele mapa Isso. cognitivo ali, ele tem uns desdobramentos muito interessantes, né? Sim, e muito complexos, né? Mas é isso mesmo. Mas muito interessante. O objetivo, o artefato, na verdade, ele vai ser... O final do trabalho é chegar num ranking onde a gente consegue conectar quais são essas soluções de transformação digital, juntamente que impulsionam essas iniciativas de sustentabilidade para desbloquear, né, o que a gente está identificando ali naquele mapa cognitivo. E aí é uma somatória de métodos, né, tanto de estruturação de problema como de tomada de decisão, para no final ter um ranking que pode ser aplicado em qualquer tipo de mineradora, de qualquer tipo de produto, né, seja minério de ferro, seja ouro, seja qualquer uma delas. Mas no final é esse ranking, tá, Cristiano? Não sei se ficou claro, mas através desses métodos. Uma coisa que eu achei interessante, não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta, Felipe, talvez? Tu tem teus apontamentos aí, Felipe? Eu tenho alguns apontamentos aqui. Posso fazer? Eu tenho anotado aqui. Parabéns, Ludmila. Vou ser bem rapidinho para não correr muito tempo. Muito legal o teu trabalho também. Eu trouxe aqui algumas questões que, lendo, poderia sugerir para tentar auxiliá-la aí na atualização do texto. A primeira delas é com relação à tua pergunta de pesquisa. A tua pergunta de pesquisa eu achei ela um pouco extensa, inclusive você utiliza parênteses na pergunta de pesquisa. O que eu sugiro é um pouquinho antes, algumas frases antes, você já definir o que é fator impulsionador ou bloqueante, que quando vai para o inglês fica até mais fácil, que pode chamar de drivers, enables, né, uma coisa assim, que aqui no português não fica tão legal, para você tirar esse parênteses da tua pergunta de pesquisa, que não é muito comum a gente utilizar esse parênteses da pergunta de pesquisa. Geralmente a gente define antes e expõe uma pergunta mais sintetizada. Para além disso, eu acho que dá para deixar um pouco mais direta, tá? Essa pergunta de pesquisa para dar um pouco mais de clareza. O que eu ia falar também era a questão da metodologia, você tentar buscar outras fontes para poder ter exaurir mesmo os dados. Eu tinha entendido que você tinha coletado 2 entrevistas aqui, você falou que foi uma, né? Então, ao ler o artigo, eu entendi que foram 2.
Felipe, desculpa só, é que foram duas, uma em relação à construção do mapa cognitivo e uma para o SCA, em relação Tá. ao que foi dito. Um expert interno e outro externo, né? Isso aí. Perfeito, perfeito. E um último ponto, que eu acho que é um pouco o cacuete meu aqui de indústria 4.0, tecnologia, é que eu acho que é muito interessante você também explorar nesse artefato, nesse framework, nesse modelo teórico, eu não sei como é que você vai chamar aí. Artefato, eu confesso que é a primeira vez que eu vejo, assim, tá? Por isso que para mim causou um certo estranhamento até, né, nos artigos que eu leio sobre administração. Mas você pode chamar do que você achar mais interessante. Eu senti falta um pouquinho de detalhar de forma mais específica como que essa transformação digital pode facilitar a cumprir esses objetivos de sustentabilidade. E, se possível, não assim, tecnologias. Não, como que o IoT, como que o Big Data, como que o IA pode auxiliar aí nesse processo de realmente fazer uma transição para a parte sustentável, tá? Mas muito legal o teu artigo, acho que está com uma metodologia muito robusta, e agora ficou claro que você está começando a fazer essa tese, ele vai encorpar um pouco mais, eu acho que com certeza quando encorpar você consegue enviar para uma revista muito interessante. Desculpa, professor Nelson, tentei ser rápido. Obrigada, Felipe. Não, foi muito bem, contribuições bacanas. Eu vou explicar essa questão do artefato, porque é a minha área de estratégia. A Simone Senin, que é minha colega no programa, ela me botou nessa. Espero que eu esteja enganando bem. Mas, assim, o artefato na estratégia como prática social é qualquer coisa que possa ser utilizado para interagir na sociomaterialidade. As pessoas fazem coisas, mas elas precisam de instrumentos, softwares, uma regulação, um manual, qualquer coisa, um equipamento, um computador, tudo aquilo é artefato. Por isso que fica bem essa questão do artefato integrado. É muito legal, porque a ideia ao final é que esses setores, né, eles têm esse percurso, porque o maior risco do setor é que há uma enganação, é uma coisa nessas relações de poder e interesses econômicos, né? O cálculo atuarial trabalha com risco, né? E às vezes é mais fácil pagar alguma coisa do que fazer um investimento que talvez a empresa nem tenha no volume necessário, né? Eu tive num SEMEAD, eu adoro desculpa, o Engema, que o cara né, foi o presidente da Brascom, não? Como é que é? Braskem, Braskem. né? Bah, ele fez palestra, todo mundo estava encantado, não sei o quê. E há pouco tempo, né, teve aquele problema lá em Alagoas, né, que eles começaram a fazer perfurações subterrâneas e começou a despencar casas, né? Então, assim, a gente sabe que nesse meio onde circula um volume de dinheiro muito grande, né, e um item essencial para exportação, para tudo, né, e o Brasil tem essa riqueza, é muito difícil, e aí eu não sei até que ponto, quando você falou em cultura, aonde a cultura pega, porque imagino que não seja na base da organização, porque a base da organização, se der tecnologia para ela, se der, né, as condições, ela vai em frente. Então, talvez seja mais no nível, né, que requeira investimentos e ainda mais que tem ali, é tipo oligopólio, tu tem, né, tu vai mandar e desmandar, tu te paga muito imposto numa cidade, daí aquela cidade teme que você, né, de alguma maneira. Então, tem muitas coisas, e à medida que o Felipe pensa nas questões da transformação digital, que é fundamental para resolver problemas de sustentabilidade, há também as questões de interesses, né, que com esse é mais difícil de lidar. A tecnologia não consegue ajudar. Talvez a contribuição do artefato integrado é de deixar claro que se quiser, dá para fazer, tá? Porque hoje a gente vê quando estoura alguma coisa, né? Enfim. Muito bem, Felipe, eu acho que estourou aí o nosso tempo, Estourou um né? pouquinho, mas vamos adiante. Ludmila, no final a gente retoma aí e abre também espaço para a gente continuar debatendo. Mas vamos lá. É. Agora eu vou Obrigada, passar. viu? Excelente. Obrigado. Vou passar aqui agora o do Cristiano Morini. Vamos lá.
Olá, boa tarde. Meu nome é Cristiano Morini, eu sou professor da Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês a, a apresentação. Então, a apresentação do nosso artigo. Esse artigo também foi feito por mais dois colegas, né? O meu orientado de doutorado, o Vaibhav Chaudhary, e o meu orientado também de pós-doutorado, o Eduardo Dionísio. O tema ele envolve aquele problema ligado à taxação das blusinhas, né? Então o nosso artigo ele faz ele define esse problema da taxação e não só da taxação, mas dos controles também das compras por pessoas físicas, por sites internacionais, também chamados de plataformas de e-commerce internacional. Ele aborda essa temática e nos últimos 12 meses, praticamente, porque houve muitas alterações na legislação relativa a esse tema. E além desse tema em si, a gente discute a questão de um novo tipo de globalização. Então, a importância do e-commerce, né, para pequenos negócios e indivíduos. E o e-commerce internacional ele trouxe novos desafios para regulação e controles. Quem faz os controles no Brasil de mercadorias é a Receita Federal, e nesse caso, juntamente com os Correios. Essas compras internacionais, também chamadas de remessas expressas em português, ou esse termo aqui em inglês, ele aumentou de maneira muito significativa desde a pandemia. Já vinha em uma linha crescente, mas aumentou muito desde a pandemia e continuou grande, né? Esse volume de transações. E aí isso provoca riscos de controles na área aduaneira, como problemas de qualidade da informação, são pessoas que têm comprado, que não têm histórico de operações, e se a gente pensar que antigamente quem participava da globalização eram grandes empresas importadoras e exportadoras, praticamente até os anos 90, 90 e tantos. Dos anos 90 para cá, entraram novos players, né, novas plataformas digitais, especialmente a partir dos anos 2000, e essas plataformas digitais, elas empoderaram as pessoas físicas, que passaram a poder comprar mercadorias além das fronteiras, né? E muitas vezes a pessoa nem sabe que está comprando mercadoria que é do exterior, porque existe um botão lá que ela paga em real e depois tem uma fintech com uma solução por trás que converte o real para moeda estrangeira e remete para o seller estrangeiro, para o vendedor lá fora. Então é um problema novo, né, praticamente dos anos 2000 para cá, e que ele se catalisou com o efeito da pandemia. Isso causou muito problema também no mundo todo de subfaturamento, né? Especialmente vindo da China para o mundo, eles subfaturam os produtos para os clientes pagarem menos impostos na importação, e isso faz com que eles vendam mais. Aí aqui nós fizemos uma revisão da literatura, né, que envolve globalização e envolve essas compras por pequenos pacotes. E nós fizemos uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa exploratória com entrevistas com auditores fiscais e empregados dos Correios que controlam essas operações, especialmente no estado de São Paulo e Paraná, que é onde recebem a quase totalidade desses pequenos pacotes que entram no Brasil. Como resultado da nossa pesquisa, nós identificamos que por volta de 80% dos bens importados no Brasil via cross-border e-commerce, aqui o acrônimo CBEC, pertence ao setor de vestuário e acessórios. Isso gerou, por outro lado, um outro problema, que era dos concorrentes nacionais reclamando do governo da falta de tributação dos produtos vindo por plataformas internacionais, gerando uma concorrência desleal. Então, isso é um problema que sério, de várias abordagens, envolve a questão de tarifação, envolve a questão de concorrência, envolve a questão de segurança do consumidor,
envolve a questão também de concorrência e envolve a questão de um novo tipo de globalização que nós cunhamos como globalização do chão de fábrica, né, ou shop floor globalization, como um novo tipo de globalização em que as pessoas físicas elas são importadores diretos via plataforma. Isso é um fenômeno completamente novo, né? Nós não tínhamos isso antes dos anos 2000, por exemplo. E aí as conclusões que nós chegamos é que o governo, a gente analisou as alterações da legislação de junho de 2023 para cá, né, agosto de 2024 praticamente. Nesse um ano, a legislação, praticamente nós não tínhamos legislação que regulamentasse as compras internacionais via e-commerce, não tinha. Nós tínhamos uma legislação de 81 que era ligado a remessas de pessoas físicas para pessoas físicas. E, obviamente, que aí existia uma isenção de tributos. Nós tratamos isso no artigo. Mas de pessoa jurídica para pessoa jurídica ou pessoa jurídica para pessoa física, nós não tínhamos uma legislação sobre esse tema. E a primeira legislação que foi sobre esse tema foi de junho de 2023. E junto com a regulamentação desse assunto, também o governo federal lançou um programa chamado Programa Remessa Conforme, que é para estimular boas práticas para operadores conformes. E aí os operadores conformes, eles ganham maior agilidade nos controles via Receita Federal pelas fronteiras, e as plataformas, por outro lado, elas têm que compartilhar informações dos vendedores diretamente para a Receita Federal. Então, isso ainda vai ser avaliado, tem que ser monitorado, é um programa novo, né? E juntamente com essa mudança no âmbito federal, também no âmbito estadual, os 27 estados da federação passaram a colocar o ICMS nessas compras, com uma alíquota única de 17%. Isso também não tinha antes de junho de 2023. Então, a gente analisa isso e, especialmente, os fenômenos ligados à globalização, que nós chamamos aí de um novo tipo de globalização envolvendo essas compras por pessoas físicas ligado a pequenos pacotes. Então, aqui a gente tem algumas referências e a gente agradece especialmente a FAPESP, né, pelo financiamento a essa pesquisa. É um projeto de pesquisa em políticas públicas que nós estamos desenvolvendo essa pesquisa nesse âmbito, e também a Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, que nos apoiou no desenvolvimento dessa pesquisa, juntamente com outros colegas da nossa equipe. Muito obrigado. Vamos lá, vou calcular aqui os 5 minutinhos. Por favor, fiquem à vontade de fazer considerações, perguntas para o Cristiano. Ok, Cristiano. Está em aberto, é um tema assim que realmente está assumindo proporções, né, gigantescas, né? Eu mesmo já fiz várias compras e a gente tem essas plataformas de e-commerce, Amazon e tudo mais, né? E quando vê, tu está comprando com ela, que ela está intermediando ela de outro que negocia com a China a vinda, né, desses. Enfim, então, alguma pergunta do grupo? Antes que. Eu tenho uma pergunta, talvez mais uma curiosidade. Aí o foco da pesquisa foi no Brasil, né? Com a informação toda. Mas eu já tive uma experiência fora de um período bem próximo, na Colômbia, que é um pouco diferente as características. Eu não sei se vocês chegaram a ver alguma diferença, que eu vi que os autores também acho que não são brasileiros, mas essa diferença entre países nesse comportamento, se lá veio antes, teve muito impacto da pandemia, né, para essa mudança de comportamento comercial, vou dizer assim, mas nos outros países, não sei se vocês chegaram a ver isso, esse comportamento, até em termos de períodos, assim, veio junto ou não, alguns antes, outros ainda mais tardios, não sei, Cristiano, mais uma curiosidade mesmo, o Obrigado, assunto é Ludmila. muito legal. Professor Nelson também. A gente analisou alguns outros países, mas não está nesse artigo do SEMEAD, né? E aí a gente percebeu que é um fenômeno que acontece no mundo, né? A China envia esses pacotes para o mundo todo da mesma forma. Não é
privilégio nosso receber essas mercadorias dessa forma, né? Eles fazem essas práticas de subfaturamento e falsa declaração de conteúdo, descrição da mercadoria incompleta, que é justamente para confundir as aduanas, as alfândegas dos países de importação nos controles e na tributação, né? E isso a gente não pede, né? Mas eles colocam valores muito abaixo do que foi vendida a mercadoria na prática. Então, eles recebem o valor original, só que a gente recebe a mercadoria que a gente comprou, só que a documentação que não corresponde àquilo que aconteceu, né? Então, esse é um problema sério. Até que você falou, comentou da Colômbia, até se você puder falar um pouco da Colômbia, a Colômbia a gente não conhece o caso da Colômbia. É um comportamento que eu vejo muito diferente é que lá, pelo histórico do país, o consumidor final, ele tem muita ainda resistência de passar, por exemplo, de fazer compras usando seu cartão de crédito, com receio de roubo por todo lado. Tem um resquício de um passado mais complexo em termos de segurança, né? Mais ainda que o Brasil. Então, lá, porque meu marido trabalha justamente com e-commerce, mas mais no marketing digital. E ele tinha eu esqueci o nome que se dá, mas fazia essa intermediação, né? Onde ele publicava alguns produtos, e esses produtos nem sei de quais origens, assim, provavelmente chineses, a grande maioria. E no Brasil as pessoas compram. Na Colômbia não compra, por esse receio de colocar usar o seu cartão de crédito. Então, tem uma limitação lá, mas é um foco mais dessa característica do consumidor. Mas, igual você falou, a China com certeza deve, para todos os países do mundo, ter esse mesmo tipo de prática, né? Exato, exato. Inclusive, Cristiano, é um sistema que Dropshipping. Oi? É porque a Naira escreveu dropshipping. É esse mesmo, Naira. É dropshipping. Eu esqueci a palavra. Obrigada. Aham. Não, ele está tomando proporções e ele acaba com qualquer sistema de controle natural, né? Porque as coisas vão chegando. Eu comprei para meus filhos um fone desses mais, né, sofisticados, da Lenovo, e veio da China, mas pela Amazon. Eu paguei a Amazon, que eu tenho uma relação com ela, de proteção de dados, etc., e ela fez os pagamentos que devia. Havia um terceiro no Brasil, e esse terceiro é que importava, né? Uma empresa. Mas chegou com a nota fiscal no valor de R$ 89. Quando chegou em Curitiba, na alfândega, eu recebi um comunicado dos Correios, que o Correio pegaria lá para me trazer, que eu tinha que clicar lá no lugar e pagar um imposto. O imposto foi menos de 7%, né? Foi R$ 5 e poucos centavos. Mas daí o meu outro filho quis o mesmo fone e eu repetir a operação, e no ínterim, entre o correio me mandar, eu recebi um e-mail com um link para fazer o pagamento do imposto por Pix. E o valor era um pouco maior, você pode ter mudado, né? E eu paguei e era uma fraude, né? Era alguém que pegou esse dinheiro e depois o correio entrou, eu paguei aquele mesmo valor anterior, né? Então, diante dessa questão da transformação digital, de todo o aparato tecnológico que tem, hackers e toda a forma que está acompanhando né, aspectos positivos e negativos, realmente, olha, é um grande desafio criar qualquer sistema de controle, né? Mas na experiência que eu tive outras também, nunca vi essa questão que você comentou de receber um valor diferente na nota daquela que foi paga na origem, mas deve ser uma prática, né? Muito comum. Daí vai muito a segurança da plataforma que você escolhe para fazer suas compras, né? Não sei, Felipe, tu tem o teu olhar, né, sobre o artigo, fique à vontade, acho que a gente já está terminando o tempo. Perfeito. Primeiramente, professor Cristiano, parabéns, trabalho muito legal. Eu nunca tinha ouvido esse termo globalização do chão de fábrica, achei muito interessante.
é um fenômeno que acontece, a Shopee está aí, né? Eu tive filho recentemente, ele está patrocinado pela Shopee, porque você olha na Shopee, é muito mais barato algumas coisas do que aqui, né? E então, acho que eu concordo com a Ludmila que a gente pode ter aspectos culturais que vai diferenciar aí o consumo, mas aqui a gente, pelo menos falando do meu ponto de vista, eu acho que a gente já está bem acostumado a buscar essa alternativa do mais barato, independentemente se está vindo da China, de onde estiver vindo, né? O único ponto que eu gostaria de trazer aqui como uma sugestão, acho que o teu artigo de forma estrutural está muito bom, todos os aspectos. Eu senti apenas uma falta de aprofundamento na parte metodológica. Como trata de entrevistas em profundidade, e isso tem sido uma dificuldade no doutorado, no mestrado eu fiz uma estatística de teste não paramétrico, eu me dou melhor com quantitativo, sabe? Porque você joga um número lá, o número te dá uma resposta, você fala, ó, é relevante, né? É significante ou não. E agora que eu estou vindo para a parte mais quali, E aquele númerozinho 0, alguma coisa, daí tu fica feliz. 0,05 e segue o jogo. E agora que eu estou vendo mais a parte qual, eu tenho sentido muita cobrança por parte de revisores de revista de uma descrição mais detalhada do passo a passo. Então, se você até pegar, bater o olho no teu artigo, você vai ver que a tua Research Method está ocupando praticamente uma página. Então, acho que ali você poderia, eu até anotei aqui, poderia trazer o roteiro dessa entrevista em profundidade, se teve um roteiro, né? Poderia trazer se esses dados que você coletou como dados secundários foram triangulados, isso traz um pouco mais de confiabilidade. E eu achei legal que você traz esse debate de validade interna na tua própria metodologia, no parágrafo anterior à tabela 1. Então, acho que é muito mais aprofundar do que você trazer informações novas ali e descrever um pouco melhor essa parte metodológica, que nas minhas experiências aqui, Felipe, não tem problema não. Obrigado pela participação aí. Já foi o teu trabalho e tudo, não tem problema. Mas da minha parte de contribuição é isso, tá, Cristiano? Eu aprofundaria um pouco mais essa parte metodológica. Eu transcrevi, eu utilizei NVivo, eu utilizei um chatbot para poder entender. Então, acho que essa parte... se bem que chatbot não, né? Chatbot não é muito legal falar, não. Mas essa parte de descrever um pouco melhor a metodologia, eu acho que pode ser um diferencial aí para o teu texto e para uma publicação de uma revista com alto fator de impacto, tá? Com Parabéns. certeza. Não, eu Legal. tomei nota aqui. Com certeza, e aí uma versão um pouco mais estendida, né? A gente consegue fazer isso, sim. Obrigado, viu, Felipe? Não, eu queria ter falado para o Felipe Moura, né, que ele vai ganhar só meio certificado. Tá, porque só viu os vídeos, né, e vai embora, né? Enfim, vamos seguir. Eu acho que passou os 5 minutos, né, Cristiano? Trabalho muito bacana mesmo. E hoje, realmente, os editores, né, de revistas, o método ele tem que ser sumário, né, porque ele não é, mas, ao mesmo tempo, ele tem que permitir que o leitor entenda o que tu fez, né? Porque o grande lance da ciência é a replicabilidade, eu poder entender e ver se me interessa ou se eu posso agregar alguma questão metodológica a um trabalho já feito que vai me trazer né, algo inovador. Muito bem. Felipe, vamos, nós temos ainda o 4º artigo, né? Vamos que vamos. Naira, vamos lá para a última, mas não menos importante. A gente vai falar agora da parte de logística 4.0, tá? Deixa eu projetar aqui para E Naira, vocês. tu tem uma vantagem, porque depois nós não temos 5 minutos, nós temos todo o tempo para questionar você do teu trabalho. Tá bom. Vamos lá, eu vou soltar aqui. Se por acaso algum problema de som, vocês me avisam, por favor. Todos, meu trabalho é feito por mim, Naira Rodrigues, e também pela professora Paula de Camargo Fiorini, é sobre logística 4.0 e complexidade econômica, analisando os drivers e desafios para o Brasil. O meu trabalho está ancorado em 2 grandes temas, que é a logística 4.0 e a complexidade econômica. A logística 4.0 diz respeito a gente utilizar aí uma série de tecnologias disruptivas nos processos logísticos. Então, drones, internet das coisas, big data, para melhorar, né, e para digitalizar aí tanto o transporte quanto a armazenagem de produtos, né? E isso provoca uma série de transformações, principalmente nos processos logísticos, nos modelos de negócio que a gente tem e também desse capital intelectual, né, dessas pessoas que trabalham ali nesse segmento, o que influencia diretamente em mudanças sociais, econômicas e até mesmo políticas. Por conta disso, a gente conseguiu, então, decidiu
através dessa lente, trazer a teoria de complexidade econômica para a gente tentar fazer uma ligação, né, do quão complexo um país é e o quanto isso pode influenciar no desenvolvimento econômico dele, né? Então, a complexidade diz respeito a um país que consegue desenvolver bens e produtos complexos, diversificados, e o desenvolvimento tecnológico pode ajudar a que esse país seja mais complexo, né, criando valor aí para as atividades produtivas e logísticas. Porém, esse efeito positivo também está relacionado diretamente à infraestrutura que esse país tem e esse capital humano, né, que a gente vai ter. Então, por conta disso, a gente decidiu entender, então, como a complexidade econômica do Brasil, mais especificamente, pode influenciar, né, os fatores que vão impulsionar ou até mesmo os obstáculos, os desafios que a gente vai ter para adotar essas tecnologias de logística 4.0, principalmente no âmbito das empresas prestadoras de serviço logístico, né? Uma vez que no Brasil a gente tem uma grande terceirização aí desse segmento. E aí, então, o objetivo desse trabalho foi investigar os drivers, motivadores, barreiras e desafios para a adoção da logística 4.0 por essas empresas a partir da lente da teoria de complexidade econômica. O método de pesquisa que a gente utilizou foi a condução de entrevistas semi-estruturadas com 16 especialistas, sendo eles da área acadêmica e também da área de mais prática, né, que trabalham aí no mercado logístico pelo menos 5 anos e que têm conhecimento da aplicação dessas tecnologias. Então, a gente conduziu essas entrevistas, gravamos, transcrevemos e depois a gente fez a análise pelo software NVivo, né? Categorizando aí dentro do discurso que eles fizeram o que era driver, o que era barreira e tentando fazer uma ligação, não somente na análise individual dessas entrevistas, mas através de uma análise cruzada para identificar o que eles falavam de similaridades e diferenças. E aí, a partir disso, a gente conseguiu desenvolver nosso estudo, depois cruzar com a teoria de complexidade econômica e tirar as conclusões que a gente pode ter aí do trabalho. Então, para sintetizar os achados dessa pesquisa, a gente decidiu trazer, então, essa figura, esse framework, que resume tudo que a gente conseguiu mapear dentro dessa investigação. Então, os drivers e motivadores, a gente dividiu, né, tanto os drivers quanto as barreiras em internos e externos. Citando aqui alguns exemplos. Drivers e motivadores externos, a gente tem a demanda dos clientes, então os clientes exigem que você adote uma tecnologia, a gente precisa otimizar o uso dos recursos, porque a gente tem escassez, pressão dos concorrentes. Quando a gente fala de drivers e motivadores internos, a gente pode citar a necessidade da gente reduzir custos, reduzir desperdício, inovar, né, melhorar a produtividade, aumentar a segurança, entre outras coisas. Falando um pouquinho das barreiras e desafios internos, a gente pode citar, né, a utilização dessas tecnologias acaba às vezes gerando resistência dos funcionários, né, a gente precisa ter uma integração com os sistemas que a gente já tem na empresa, a gente tem um retorno sobre esse investimento, muitas vezes precisa reestruturar um processo. E como barreira e desafio externo, a gente tem o alto custo para a utilização dessas tecnologias, né, a ausência de fornecedores muitas vezes aqui no Brasil, né, e suporte também por parte desses fornecedores, as demandas também dos clientes, que muitas vezes querem coisas mirabolantes, né, coisas diferentes, dentre outras coisas. E aí a gente entendeu que a relação entre complexidade e logística 4.0, ela é bidirecional, ou seja, né, uma influencia na outra. Então, quando a gente tem um país mais complexo, no qual a gente tem maior diversificação produtiva, crescimento econômico sustentável, a gente tem uma maior qualidade, né, um capital humano mais qualificado, a gente consegue estimular que essas empresas adotem essas tecnologias, né, uma vez que esse ambiente todo fomenta a inovação, né? Em contrapartida, quando a gente começa a desenvolver isso nas empresas, isso acaba estimulando também o desenvolvimento ali local, regional e até o desenvolvimento do país de modo geral. Quando a gente vai para as barreiras e para os desafios, a gente entende que países que têm uma complexidade maior de seus processos conseguem aí superar mais essas barreiras que foram mapeadas, né? E, em contrapartida também, né, a gente pode observar que nesses países em que
a gente não consegue superar essas barreiras, isso vai acabar diminuindo a produtividade, aumentando os custos de produção e, consequentemente, trazendo efeitos econômicos e sociais, localmente falando e até mesmo regionalmente, aí extrapolando para os países. Então, para sintetizar os principais achados e também as principais contribuições dessa investigação, a gente entende então que a logística 4.0 e a complexidade, elas se influenciam diretamente, se influenciam mutuamente, pode influenciar positivamente ou negativamente, principalmente quando a gente está falando aí, né, dependendo da infraestrutura que a gente tem e também do capital humano do país, né, bem como a sua cultura, enfim, tudo isso influencia. Então, esse artigo, né, esse trabalho que a gente construiu, ele pode ajudar, então, primeiro, né, por ele considerar vários fatores econômicos e tecnológicos aí dentro do seu escopo, ele pode trazer um olhar mais abrangente aí sobre a modernização e transformação da infraestrutura logística do Brasil. Também ele pode ajudar gestores aí para aproveitar como que eles podem superar esses desafios que estão associados à adoção da logística 4.0. E quem sabe esse artigo pode ajudar a fomentar aí a desenvolvimento de políticas públicas que possam auxiliar nesse processo de digitalização, qualificação profissional e infraestrutura logística. Eu agradeço, então, pela oportunidade de apresentar o trabalho e me coloco à disposição para esclarecimentos. Muito bem, parabéns, Naira, pela apresentação. Felipe, vamos entrar nos nossos... não vamos, né? Agora a gente faz as perguntas para a Naira e depois a gente vai organizar uma discussão mais aberta. Perfeito. Vamos lá. Alguém tem pergunta para fazer? Algum comentário? Se não tiver, eu tenho aqui, hein? A gente consegue, desculpa, a gente consegue ler os artigos no site do SEMIAD? Eu não achei. Eu consegui. Eu consegui também, Cristiano, talvez pela minha visão aqui de facilitador. Eu vou ver se eu consigo. Não, mas, Cristiano, quando você entra lá na programação e tu clica na seção, ele abre todos os trabalhos e tu pode tanto ver o vídeo quanto abrir o PDF. Se você clicar no YouTube, você vê o vídeo. Se clicar no nome do artigo, ele baixa em PDF. Tá bom. O vídeo eu olhei, mas o artigo realmente eu não achei. O Legal. título do artigo, tu clicando, já abre o PDF. Tá. Tá legal. Obrigado. Eu também não consegui abrir os PDFs. Eu achei interessante o artigo da Naira. Eu gostaria de ler o artigo dela. Também. É muito interessante o método dela, tá tudo mapeadinho. Para uma pesquisa qualitativa baseada em entrevistas, né? É um volume robusto, né? E aquele framework, vai ser o que você montou ali, né? Ele deve ter dado um trabalho incrível por conta de todo, usando o NVivo, que eu uso o NVivo, MaxQDA, né? Uso um pouco menos o Atlas TI, mas já usei. E realmente a gente sabe que dá trabalho chegar nessa síntese, né, que você tem ali, mas eu senti assim que uma questão que não sei se apareceu ou como foi que vocês lidaram é a dificuldade de encontrar no Brasil capital social ou capital humano até para dar suporte às empresas de avançar, porque nós temos um modelo econômico que privilegia as diferenças. Então, tem pessoas que estão mais à margem e eles acabam não se transformando em pessoas. Aqui na nossa região, que é a indústria de proteína, né, animal, é incrível. Vem gente do Nordeste, vem gente do Haiti, da Venezuela, de tudo que é lugar, porque aqui a gente tem pessoas altamente preparadas ou pessoas que deviam trabalhar ainda naquele sistema mais antigo, né, de produção, né? Então a gente tem gerações aí que estão perdidas, né, para acompanhar toda essa mudança, né, da transformação digital, né, e que dá origem, dá suporte para essa logística 4.0, indústria 4.0 e tudo mais que nós temos no sistema financeiro, né, enfim. Como é que vocês viram
essa questão específica? Bom, essa pesquisa a gente fez, né, para minha dissertação. E assim, só para a gente conseguir compilar e conseguir acesso às pessoas, às empresas, assim, foram muitos meses, porque acho que é o maior desafio quando a gente vai conversar com, principalmente, empresas diferentes, pessoas diferentes. A gente conseguiu acesso a algumas organizações multinacionais do segmento de logística. A gente também eu conversei, por exemplo, com uma diretora da Associação Brasileira de Operadores Logísticos Brasileiros. Então, assim, a gente conseguiu pegar uma visão bem vasta, tanto do ponto de vista do gestor, que trabalha ali no dia a dia da empresa, quanto, por exemplo, um consultor que trabalha também dando suporte para várias empresas de startups na área de tecnologia. Então, a gente fez uma mescla com todo mundo para a gente conseguir levantar os dados. E aí eram muitos dados, assim, muitos dados mesmo, assim, mais quase 200 páginas de entrevistas transcritas. E a partir disso, né, a gente optou também por dentro do que a gente ia estudar, a gente analisar através de algumas teorias, né? Uma delas foi a teoria de complexidade econômica, né? Que quando a gente vai ver a complexidade econômica, a maioria dos estudos eles são quantitativos, né? Tanto é que eu apresentei essa pesquisa numa disciplina que eu fiz, até o professor ficou bem surpreso, nossa, eu nunca tinha visto nenhum trabalho falando da parte mais qualitativa relacionada com complexidade econômica, mas a logística ela está intimamente ligada ao desenvolvimento econômico brasileiro, para a gente escoar, né, tudo que a gente faz aqui, ela é um sintoma, né, também é um sinal do quão evoluído o país é, e ainda considerando também a terceirização das atividades que é gigante, por isso que a gente optou também por ver esse âmbito dos prestadores de serviço logístico. Mas só para captar os dados, muitas vezes existia até a gente precisava explicar exatamente o que a gente queria, né, dentro da pesquisa, fazer um alinhamento das expectativas, para só então a gente coletar os dados. E aí a gente cruzar as informações. Eu não sei se eu consegui responder bem a tua dúvida, mas qualquer coisa você me pergunta. Não apareceu muito essa questão da dificuldade que tem de dispor desse capital humano para ocupar esses postos, né? Que Assim, requer um investimento maior, né? apareceu no sentido de que, como a gente está falando de terceirização, muitas vezes, às vezes é até quarteirização, né? Porque às vezes é uma empresa que contrata um operador logístico, e esse operador logístico quarteiriza uma atividade para um monte de freteiros que eles falam, né? Que você vai lá com seu caminhãozinho, com seu carro e presta serviço. E aí, para você alinhar todo mundo a usar a tecnologia, a utilizar de forma correta, é um grande desafio. Então, sim, apareceu essa percepção das pessoas, principalmente porque a gente também tem uma rotatividade muito grande das pessoas que trabalham no segmento logístico, o que dificulta também a gente conseguir manter essas pessoas treinadas para utilizar as tecnologias. Uhum. Agora, uma outra pergunta, depois eu já deixo o Felipe também, a gente segue, é que você, no teu método, na última etapa lá, você fala do cruzamento, né, para entender as similaridades e as diferenças entre as pessoas que são de segmentos ou etc. Tem uma variação entre o perfil das pessoas que você entrevistou. Sim. De que maneira isso se reflete naquele framework em que você posiciona, né, os drives, as barreiras, né? Porque, puxa vida, essas diferenças elas são importantes para você poder elaborar toda aquela, né, aquele esquema, né, que é empírico, né, vindo das entrevistas. Acho que a grande diferença é que, assim, quando a gente estava conversando com pessoas que estavam mais alocadas dentro de uma empresa, né, falando, não, por exemplo, um professor, ou, igual eu comentei, essa pessoa que cuida de várias, né, da Associação Brasileira de Operadores Logísticos, eles contribuíram mais nos desafios, bem como nos benefícios, né, nos drivers internos. E quando a gente foi ver as outras pessoas que tinham uma visão mais abrangente de mercado, elas contribuíram mais nos drivers externos. Acho que eu não deixei isso tão claro na hora que a gente discorre os resultados, acho que foi essa grande diferença, porque a visão
do gestor, ele tende a ser mais centralizada, né? E a visão de uma pessoa de fora, ela tende a ver também, ver a parte mais abrangente, externa também. E esse teu tema, ele tem uma abrangência enorme, né? Mas, enfim. Felipe, vamos passar antes para a Ludmila? Com Só certeza. obrigada. Naira, também achei muito interessante seu trabalho, parabéns. E é um assunto, né, que a gente até tem assim, né? A gente vê o copo meio cheio ou o copo meio vazio, né? Porque de uns tempos para cá, e aí até muito relacionado com a pesquisa do professor Cristiano, teve uma melhoria que foi assim estupenda. Hoje em dia, Magazine Luiza, Amazon, Mercado Livre, às vezes você pede de manhã e de repente, dependendo do produto, à noite ele tá em casa. Faça sol, faça chuva, feriado, 8 horas da noite eles estão lá tocando, te ligando para receber, né? Entregando para qualquer vizinho, mas fazendo chegar a mercadoria. Então, vendo por esse lado, teve um avanço, né, vamos dizer assim, mas não tão, mas com uma percepção de consumidora. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê todas as limitações. E a gente, quando olha, né, para fora do Brasil e vê Estados Unidos, drones chegando com o produto, com a caixinha e deixando na porta de casa. Aí também tem um tema da segurança que para evoluir, é uma evolução tanto de infraestrutura quanto de segurança pública e etc. Mas isso no seu trabalho, você chegou a conversar com representantes dessas empresas que são no Brasil, tipo, top em logística, igual essas, né? Mercado Livre, Magazine Luiza. Você chegou a ter essas. Que eu acredito que ali também deve ser uma grande quantidade de desafios, mas talvez um pouco mais avançados em relação a outras. Teve essa partezinha? Dentro do artigo eu não menciono, mas assim, acho que a maior empresa que eu consegui acesso para conversar foi com a DHL, né? Que aí está mais focado na parte de gestão de armazéns aqui no Brasil. E daí eles trouxeram alguns insights a respeito desses desafios e barreiras internas mesmo, também, igual eu comentei, né? Também os drivers, né, dentro da parte interna. Acho que foi a maior empresa que eu conversei. Além disso, eu conversei com outras empresas multinacionais, mas nenhuma tão grande quanto a DHL. Uhum. Mas muito interessante, viu? Parabéns. Que aí muito bom. a DHL, por exemplo, presta serviço para Mercado Livre, presta serviço para várias empresas, né? Então, Um dia eu recentemente encontrei uma moça que estava com colete laranja e ela tem moto e ela trabalha para Mercado Livre. Ela pega coisas com a moto, ela chega rapidinho, né? Ela deve ganhar uma fração por entrega, ela saiu no final, né? Cria realmente o que a Ludmila falou, que é né, um desdobramento de terceirização, quarteirização, né? Para que tudo chegue, né, no tempo, né? E que possa. Agora, isso está dentro de um certo perfil de negócio, né? Eu estou orientando uma tese de uma menina que ela é de Manaus, né? E a gente está estudando o corredor logístico do Rio Madeira, né? E porque no Mato Grosso, no Centro-Oeste, soja e milho para ir até o Porto de Santos tem estradas horríveis, quebra caminhão, faz tudo. Então, eles acham mais fácil levar Porto Velho e embarcar até chegar no Pará, dali vai para o mundo, né? Só que o estado do Amazonas não consegue criar infraestrutura. As empresas que produzem o milho criaram empresas, criaram portos, 3 portos, e fazem isso, mas sem interconexão com a região. Ali eles estão porque o capital ele se move em direção à redução de custo, né? Então, se eu gasto muito mais para levar a Santos e gasto muito menos, se o Estado não está me dando, eu vou criar. Só que daí eles esbarram nas condições do rio, que não é um caminho adequado, porque teria que fazer adaptações no rio para a profundidade de embarcação. Então, eles têm puxadores, e se o rio baixa o volume, eles, em vez de levar um barco grande para puxar, eles levam 4 pequenos com os produtos desdobrados para poder flutuar com É o menos caso,
Que é o caso agora, né? Está tendo esse problema agora lá, né? Isto, fortíssimo. E ainda, claro, é totalmente atípico. Eu imagino que não vai acontecer como a chuvarada em Porto Alegre também. Não deve, pode acontecer até mais recentemente, mas eu acho que é aquela coisa meio secular, lá, assim, de tempo em tempo, com muito, né, acontecem. E eles sempre têm, a baixa dos rios é normal, é natural, né, entre os períodos de chuva, né, e os períodos de mais seca, né? Então, é interessante a gente estudar essa questão da logística, porque num tamanho de um país continental como o nosso, né, você, claro, fez o teu trabalho dentro de um certo escopo, né, mas muito, muito, bom, todos os trabalhos, assim, olha, então, de parabéns mesmo, porque a gente conseguiu discutir aí muita coisa super interessante, né, nesse nosso sessão. Felipe, para finalizar o estudo da Nayara, tuas considerações, por gentileza? Vamos lá. Primeiramente, parabéns. Naira, muito legal o teu trabalho, né? Eu acho que, como eu disse aqui, como estudo indústria 4.0, eu li com bastante interesse, achei bem legal essa framework que você fez. Eu vou trazer duas questões bem pontuais aqui, mais estruturais, eu estou tentando trazer direcionamentos mais para publicação. A primeira delas também com relação à pergunta de pesquisa, eu achei uma pergunta de pesquisa longa, e se você fizer o exercício de voltar ao vídeo, veja a hora que você fala a pergunta de pesquisa. Na tua própria fala, fica um pouco confuso a maneira que você coloca, porque ela é longa mesmo. Então, eu sugiro você reduzi-la. E aí, um outro ponto que está vinculado à pergunta de pesquisa, mas é uma faca de dois gumes, tá? Você fala muito e martela muito sobre o cenário logístico nacional brasileiro. Isso pode ser um impeditivo para você publicar em revistas fora do Brasil. Então, o que eu sugiro? Aqui no Brasil, a gente tem revistas maravilhosas, a USP, que é aqui da Casa da Fé, tem a revista da RAI, que é da FGV, e N outras revistas que são super relevantes você trazer essa discussão do mercado brasileiro. Mas uma forma de repente, você pular essa objeção para revistas internacionais é você tirar essa parte de cenário logístico nacional e falar que você vai falar do cenário logístico do sul global, de algum país, e utilizar o Brasil como um país do sul global que você vai estudar, tá? Então, assim, é uma faca de dois gumes. O cenário brasileiro ela é super relevante para a revista brasileira. Eu não sei se ele vai ser, talvez, questionado em revistas internacionais. A gente sabe, a gente estava até debatendo aqui na FEA hoje, teve uma mesa de uma rodada de conversa sobre isso, que tem crescido muito o interesse sobre contextos, né, estudos feitos no sul global, pelo norte global, que naturalmente é onde a gente consegue achar as revistas mais bem ranqueadas. Então, talvez sul global pode colar legal, ou não, Felipe, eu quero fazer uma coisa aqui focada no Brasil mesmo, aí eu sugiro você mirar primeiro em revistas brasileiras que pode superar essa objeção. Eu também estou levantando essa lebre, porque eu fiz um estudo no mestrado de indústria 4.0 com manufatura brasileira, e eu tive que dar assim um 360 carpado para poder explicar para o revisor, numa segunda rodada de revisão, por que era relevante para ele o cenário brasileiro. E aí eu tive que colocar sul global ali na brincadeira e falar que eu utilizei o Brasil como uma forma de estudar o sul global, tá? Mas parabéns, excelente trabalho. E agora, de repente, professor Nelson, eu acho que é legal a gente fazer aquele fechamentão aí nesses últimos 7 minutinhos. Isso. Eu tenho do que tu falou, Felipe, tu me estimulou a dois comentários, tá? O primeiro é que na própria questão de pesquisa eu tinha notado que você fala do Brasil, mas na verdade é no Brasil, né? Na formulação, né, do problema. E, Felipe, assim, ó, eu não vejo um problema você trazer esse escopo do que ela, né, onde ela fez, como ela fez, né? No caso da tese da minha orientanda, a gente trouxe estudos focais na África, na Europa, numa parte dos Estados Unidos, no próprio Brasil, no corredor logístico ali em Curitiba e outros, né? E a gente começou o internacional e fomos da Europa para a África, Europa, né? América do Norte, Ásia. E fica muito interessante, porque tem muita gente fora que quer entender o Brasil, né? Não é à toa que os chineses estão por tudo aqui, eles vêm para estudar, mas eles vêm para estudar com um trabalho enorme de levantar informação para o mercado, né? Porque todo mundo que está fora tem que suprir de informação, porque a inteligência artificial na China, o número de inteligências que eles têm lá e estão criando para mapear tudo é enorme. Eles entraram oferecendo serviços para lojas Renner, para um outro grupo gigante aí, e eles começam a ter toda essa informação do que acontece nos mercados, né?
E o mercado brasileiro, eu acho que tem um interesse, né? Eu acho que dá para valorizar, mas tu tem que não só ficar, né? Tu tem que trabalhar a logística de uma forma, né, internacional, tá? Enfim, mas sim, nós vamos fazer o fechamento agora, Felipe. Daí, se tu quiseres fazer, né, fazer teus comentários sobre isso, ou mais alguém quer fazer alguma outra pergunta que surgiu na inter-relação entre os temas aí. Eu gostaria de agradecer professor Nelson e Felipe, e pedir se os colegas puderem colocar o e-mail aqui no chat e tal, acho que aí a gente pode fazer contatos mais adiante, né? E gostaria de agradecer aí. Obrigado. Eu tenho colocado já 2 vezes o link para entrar e fazer a avaliação, né? Tá? Porque é importante, né? A avaliação é sempre legal para a gente poder melhorar, né? Embora o SEMEAD seja um evento muito bom, eu adoro ele. É o meu evento preferido. Está em aberto. Alguém tem alguma outra questão para levantar entre as pesquisas? Tá? Então, em linhas gerais, assim, a gente ficou com essa coisa que tanto a indústria 4.0, a questão da economia circular, a sustentabilidade, toda a transformação digital, os recursos, né? Isso está tomando uma proporção enorme, né? A gente tem que avançar, 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 né? E eu acho que no Brasil falta uma capacidade do Brasil de criar, de transformar pessoas hoje para estar nesse mercado. A gente tem muita gente à margem, isso é terrível. Eu sou consultor voluntário do grupo de um programa Verde Vida que pega crianças do bairro mais pobre de Chapecó, e ele dá uma formação social, humana, né? E de reforço escolar para as crianças no contraturno. A gente já tem 160 crianças e tem aí a visão de chegar a 500 crianças. E as crianças que estão no contraturno, elas precisam desde um apoio psicológico, às vezes elas vêm na família, uso de droga, a mãe ou o pai é bêbado, bate, faz outras coisas mais horríveis ainda, e a criança chega quase sem conseguir conversar, mudas assim quase. E daí você vê que ao longo do tempo tem oficinas de circo, música. Tu pega umas crianças que chegaram lá um ano depois ou 2 anos depois, estão tocando violino, estão tocando violão, estão fazendo coisas. Saiu dali gente, que a gente tem uma oficina de xadrez, que ela jogou tanto xadrez que eu acho que foi Sorocaba que levou ela para lá para participar dos jogos em São Paulo, porque a menina era muito fera e o município não conseguia ganhar medalha no xadrez, né? E ela ficou um tempo lá, depois agora está na Universidade do Pampa, no Rio Grande do Sul. Então, assim, a gente vê coisas maravilhosas, crianças que se desabrocham, e a única maneira de lidar com esse problema é pegar uma geração como essa e conseguir catapultar, porque a ideia, a criança pode chegar dos 8 anos até os 17, e no final, próximo dos 15, 16, 17, é só preparação para o mundo do trabalho, com algumas parcerias com empresas, mas a gente vê às vezes o empresário, se o menino faz alguma coisa, já quer mandar embora, caramba, quem acolhe tem que saber que aquela criança, ela não, aquele jovem, ele não vai ser o jovem que chega naturalmente dos outros bairros. Ele vai precisar de um acolhimento, né? Então, assim, é esse tipo de trabalho que eu acho que vai fechar muito bem com todo esse aparato tecnológico, porque essas pessoas vão entrar nesse mundo. E a facilidade que eles têm para chegar num computador e sair mexendo, né? Eu sempre que eu tenho 2 filhos que, quando eles eram pequenos, ainda sem alfabetização, eles faziam tudo no computador, era tudo simbólico. Ele sabia que tinha um xizinho fechava, não sei o quê, e ele fazia tudo, usava tudo, né? E a gente tem realmente deixado à margem. É muito difícil a gente conseguir doações para o programa Verde Vida, né? Porque as empresas elas não se sensibilizam tanto com bairros pobres, essa coisa, né? Não querem saber, sabe? Mas eu acho que tem que haver, em termos de Brasil, alguma coisa que é um esforço nosso
para resolver problemas de amanhã. O valor o recurso para segurança no Brasil é enorme. As pessoas que têm uma condição melhor levam o filho na escola, pega o filho na escola, leva no shopping, pega no shopping, leva na casa do amigo, todo mundo quer ter condomínio, quer ter um lugar lá, não sei o quê, porque a gente não pode sair mais na rua como saía antigamente, né? E por quê? Porque então a gente investe em mais segurança, mais alarme, mais não sei o quê. Enfim, e a gente realmente, desculpa aqui essa conexão, porque eu percebo muito nas minhas pesquisas o quanto é importante a gente conseguir trazer mais pessoas, e principalmente tem pessoas que já não tem mais como você reverter, né? Mas tem muita criança inteligente, capaz, que a gente acaba deixando. A gente tem casos de meninos que voltam para o tráfico, porque lá tem guetos, eles já estão botando criança de 8 anos para levar drogas, etc. Cristiano, tu deu uma cenadinha? Precisa sair? Tu tá com o teu microfone fechado, Cristiano. Ele precisa sair, tem um compromisso ali. Tem um compromisso agora. Obrigado, viu? Muito Eu bom. também terminei, viu? É. Valeu. Felipe, quer fazer o fechamento aí? Em nome Bom, do... da minha parte, eu queria agradecer a todos e todas que participaram, trabalhos muito legais, foi um prazer fazer parte dessa roda de debate, deixei meus contatos, deixei meu LinkedIn, eu acho que um congresso, embora online, que às vezes é difícil, né, no presencial, que eu estou na fé agora, então é muito mais fluido esse contato, mas se eu puder auxiliá-los, se eu puder ajudá-los, se vocês quiserem se conectar, estou 100% à disposição, a gente tem uma sinergia em linha de pesquisa. Cristiano, estou do teu lado aí de Piracicaba, então com certeza a gente em algum momento pode voltar a conversar, mas fico à disposição aí para a gente continuar trocando e no que eu puder contribuir, contem comigo, tá? Então, obrigado pela sessão. Felipe, eu quero ouvir um pouquinho, Leidiane, tu mandou umas mensagens, mas não falou, né? O que tu achou aí da nossa sessão? Oi, professor. Oi. Realmente, assim, foi muito bem conduzida, não é? Assim, todas as considerações. Fiquei aqui realmente na retaguarda. Estou um pouquinho quase sem voz e ainda tenho aula hoje à noite, então aí realmente acabei me precavendo um pouquinho, mas assim, parabéns por toda a condução, não é? Assim, toda a preparação, não só da sua parte, mas também a do próprio Felipe, entendeu? E assim, que a gente possa trocar algumas figurinhas em um momento futuro, viu, professor? E viu, Felipe, e assim, demais também. Fico a toda disposição. Meus parabéns. Eu adoro essas sessões porque a gente sabe e navega por pesquisas que estão próximo da gente, não estão, e a gente vai ampliando assim, essas conexões que a gente pode fazer na nossa área. Muito obrigado a todos, então, tá? E ficamos aí, vamos nos encontrando, né? O e-mail está ali de todos, né? Enfim, eu acho que o vídeo, a gravação da sessão também vai ficar disponível, né? E com eles também o que nós registramos no chat. Tudo de bom para vocês, sigam aí no evento, né? Curtindo o evento, porque tem muita coisa para acontecer. Um grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Obrigada. Obrigada. Felipe, obrigado pela parceria aí, viu? Muito bacana. O Felipe foi. Tchau, tchau.